O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 130 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão, no capítulo que fala sobre Creio no Espírito Santo. Hoje nós leremos dos números 1010 a 1019. O sentido da morte cristã. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer lucro. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo, para viver de uma vida nova. Se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo, e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós. É Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo, partir para estar com Cristo, e transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morram uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de todos os santos. Ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós, na hora de nossa morte, na oração da Ave Maria, e ao nos entregar a São José, padroeiro da boa morte. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual o homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Resumindo, caro salutes est cardo, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo,
Mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, o unindo novamente à nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Na nossa catequese de hoje, ouviremos a audiência geral do Papa Francisco, do dia 24 de agosto de 2022. Catequese sobre a velhice, as dores da criação, a história da criatura como mistério de gestação. Estimados irmãos e irmãs, há pouco celebramos a Assunção da Mãe de Jesus no céu. Este mistério ilumina o cumprimento da graça que plasmou o destino de Maria e ilumina também o nosso. O destino é o céu. Com essa imagem da Virgem que subiu ao céu, gostaria de concluir o ciclo de catequese sobre a velhice. No Ocidente, contemplamo-la elevada ao céu, envolta em luz gloriosa. No Oriente, ela é representada adormecida, circundada pelos apóstolos em oração, enquanto o Senhor ressuscitado a segura pela mão como uma menina. A teologia sempre refletiu sobre a relação dessa singular assunção com a morte, que o dogma não define. Penso que seria ainda mais importante tornar explícita a relação desse mistério com a ressurreição do Filho, que abre a todos nós o caminho da geração à vida. No ato divino do encontro de Maria com Cristo ressuscitado, não é simplesmente superada a normal corrupção corporal da morte humana, não só isto, mas é antecipada a assunção corporal da vida de Deus. Com efeito, o destino da ressurreição que nos diz respeito é antecipado, pois, de acordo com a fé cristã, o ressuscitado é o primogênito de muitos irmãos e irmãs. O Senhor ressuscitado é aquele que partiu antes, que ressuscitou antes de todos e depois iremos nós. Esse é o nosso destino, ressuscitar. Poderíamos dizer, segundo as palavras de Jesus a Nicodemos, que é um pouco como um segundo nascimento. Se o primeiro foi um nascimento na terra, o segundo é o nascimento no céu. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, no texto lido no início, fala de dores de parto. Mesmo modo que, quando saímos do ventre da nossa mãe, somos sempre nós, o mesmo ser humano que estava no ventre. Assim, após a morte, nascemos no céu, no espaço de Deus, e ainda somos os mesmos que caminhávamos nessa terra. Analogamente a quanto aconteceu com Jesus, o ressuscitado é sempre Jesus. Ele não perde a sua humanidade, aquilo que viveu, nem sequer a sua corporeidade, não, porque sem ela já não seria ele, não seria Jesus, isto é, com a sua humanidade, com aquilo que viveu. É o que nos diz a experiência dos discípulos, aos quais ele aparece durante 40 dias depois da ressurreição. O Senhor mostra-lhes as feridas que selaram o seu sacrifício, mas já não são a fealdade do aviltamento dolorosamente sofrido. Agora são a prova indelével do seu amor fiel até o fim. Jesus ressuscitado vive com o seu corpo na intimidade trinitária de Deus, e nela não perde a memória, não abandona a própria história, não dissolve as relações nas quais viveu na terra. Aos seus amigos prometeu: "E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei outra vez e levar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Ele partiu a fim de preparar o lugar para todos nós, e depois de ter preparado um lugar, voltará. Não virá somente no final para todos, virá cada vez para cada um de nós. Virá procurar-nos para nos levar com ele. Nesse sentido, a morte é um pouco como o passo ao encontro de Jesus que está à minha espera, para me levar com ele. O ressuscitado vive no mundo de Deus, onde existe um lugar para todos, onde se forma uma nova terra e onde se constrói a cidade celestial, morada definitiva do homem.
Não podemos imaginar essa transfiguração da nossa corporeidade mortal, mas estamos certos de que ela manterá os nossos rostos reconhecíveis e nos consentirá permanecer humanos no céu de Deus. Permitir-nos-á participar, com sublime emoção, na infinita e feliz exuberância do ato criador de Deus, cujas intermináveis aventuras experimentaremos pessoalmente. Quando Jesus fala do reino de Deus, descreve-o como um banquete de núpcias, como uma festa com amigos, como o trabalho que torna a casa perfeita. É a surpresa que torna a colheita mais rica do que a sementeira. Levar a sério as palavras do Evangelho sobre o reino permite à nossa sensibilidade desfrutar do amor ativo e criativo de Deus, colocando-nos em sintonia com o destino inaudito da vida que semeamos. Queridas e queridos coetâneos, e falo aos velhinhos e às velhinhas, na nossa velhice, a importância dos numerosos detalhes de que a vida é feita uma carícia, um sorriso, um gesto, um trabalho apreciado, uma surpresa inesperada, uma alegria hospitaleira, um laço fiel, torna-se mais sentida. O essencial da vida, que nos é mais caro quando nos aproximamos do nosso adeus, torna-se definitivamente claro para nós. Eis, pois, que esta sabedoria da velhice é o lugar da nossa gestação, que ilumina a vida das crianças, dos jovens, dos adultos e de toda a comunidade. Nós, velhinhos, deveríamos ser isto para os outros, luz para todos. Toda a nossa vida se manifestada como uma semente que deverá ser enterrada a fim de que nasçam a sua flor e o seu fruto. Ela brotará juntamente com todo o resto do mundo, não sem os trabalhos de parto, não sem dores, mas brotará. E a vida do corpo ressuscitado será 100, 1000 vezes mais viva do que a experimentamos nesta terra. Não é por acaso que o Senhor ressuscitado, enquanto espera os apóstolos na margem do lago, assa alguns peixes, e depois lhes oferece. Este gesto de amor atencioso dá-nos um vislumbre do que nos aguarda quando atravessarmos para a outra margem. Sim, caros irmãos e irmãs, especialmente vós, idosos, o melhor da vida ainda deve vir. Mas somos velhos, o que mais devemos ver? O melhor, pois o melhor da vida ainda está por vir. Aguardemos essa plenitude da vida que nos espera a todos, quando o Senhor nos chamar. Que a Mãe do Senhor e nossa Mãe, que nos precedeu no paraíso, nos restitua a trepidação da expectativa, pois não é uma espera anestesiada, não é uma espera entediada, não é uma espera com trepidação. Quando virá o meu Senhor? Quando poderei estar com Ele? Há um pouco de medo, porque não sei o que significa esta passagem, e cruzar aquela porta provoca um pouco de temor. Mas há sempre a mão do Senhor que nos leva em frente, e após a travessia da porta vem a festa. Estejamos atentos, vós, queridos velhinhos e queridas velhinhas, coetâneos, estejamos atentos. Ele espera por nós, apenas uma passagem e depois a festa. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!